Era uma noite fria de novembro de 2009. O voo 716 da companhia regional Atlantic Air havia decolado de Chicago com destino a Milwaukee. Um trajeto curto, tranquilo, de pouco mais de 1 hora, rotineiro para a tripulação. A bordo, 42 passageiros e 4 tripulantes. Ao menos, era o que indicava a lista oficial. Ninguém imaginava que aquela viagem entraria para os registros mais estranhos da aviação americana. Durante os primeiros minutos de voo, tudo parecia absolutamente normal. As luzes estavam levemente reduzidas, como de costume em voos noturnos. Passageiros dispersos, alguns cochilavam, outros folheavam revistas ou navegavam nos celulares. Mas por volta dos 20 minutos após a decolagem, algo curioso começou a acontecer. Uma das comissárias de bordo, chamada Megan, relatou que ao passar pelo fundo da aeronave, viu um homem sentado sozinho na última fileira. Ele usava um sobretudo cinza, cabeça baixa, mãos cruzadas no colo. Ela o cumprimentou, mas não recebeu resposta. Estranhou, mas seguiu seu trabalho. Minutos depois, outro comissário, Daniel, foi até o mesmo local para verificar os cintos de segurança e confirmou a presença do homem. Porém, notou algo que o incomodou. O rosto do passageiro estava parcialmente coberto por um capuz. Mesmo com a iluminação fraca, ele sentiu algo estranho. Como se aquele homem não devesse estar ali. Ao retornar à cabine, Daniel comentou com Megan. Resolveram conferir novamente a lista de passageiros impressa que carregavam consigo, comparando fileira por fileira. Foi então que perceberam. Todos os assentos estavam corretamente ocupados conforme o manifesto, exceto o da última fileira. Oficialmente, aquele lugar estava vazio. Confusos, os dois decidiram voltar juntos até o fundo da aeronave. Mas, para a surpresa de ambos, o assento estava vazio. Nenhum sinal do homem de sobretudo, nenhuma bagagem, nada, como se nunca tivesse existido. Intrigados e já um pouco tensos, eles perguntaram discretamente aos passageiros próximos se alguém havia visto o homem ali sentado. 2 passageiros confirmaram que viram alguém estranho naquele assento no início do voo. Uma senhora chegou a dizer que o viu levantar brevemente e andar em direção ao banheiro, mas que nunca o viu voltar. Daniel foi até o banheiro, bateu na porta. Nenhuma resposta. Tentou abrir, mas estava destrancado, vazio. Nenhum sinal do homem, nem vestígios. A partir daí, o clima dentro do avião começou a mudar. Megan relatou ter sentido uma súbita queda de temperatura na parte traseira da aeronave, embora o sistema de climatização estivesse normal. Um dos passageiros, um rapaz de aproximadamente 30 anos, chamou a comissária dizendo ter escutado sussurros estranhos vindos do fundo do avião, mesmo estando com fones de ouvido. A tensão aumentava. O comandante foi informado sobre a situação e, por protocolo, solicitou que fosse feita uma nova checagem silenciosa de todos os passageiros. Com cuidado, a equipe percorreu fileira por fileira, conferindo rostos e lugares. Nada anormal. Mas ainda havia uma sensação inquietante no ar. Ao pousar em Milwaukee, o comandante seguiu o protocolo e solicitou uma verificação de segurança na aeronave antes do desembarque. Policiais locais e a equipe de solo subiram a bordo e vasculharam o avião por completo. Não encontraram ninguém além dos passageiros registrados, nenhuma bagagem extra, nenhum esconderijo acessado. O compartimento de carga também estava intacto, mas algo chamou a atenção dos investigadores. Um dos agentes, ao verificar os registros da câmera de segurança interna da cabine, notou algo inexplicável. Em um frame isolado, havia a silhueta de um homem sentado na última fileira, exatamente como descrito por Megan e Daniel. Mas nas imagens seguintes, ele simplesmente não estava mais lá.
como se tivesse desaparecido no ar. A imagem foi enviada para análise técnica. Nada foi encontrado que explicasse aquela figura. A companhia aérea, pressionada pela imprensa, optou por não divulgar oficialmente o vídeo, mas relatos dos funcionários vazaram e o caso se espalhou por fóruns de aviação e grupos paranormais. O mais perturbador? Uma semana depois, Daniel, o comissário, decidiu investigar por conta própria. Ele descobriu que, exatamente 10 anos antes, no mesmo trajeto, um passageiro havia sofrido um infarto fatal a bordo, sentado na última fileira. Usando um sobretudo cinza, relatos de aeromoças veteranas da Atlantic Air começaram a surgir, afirmando que, ocasionalmente, viam aquela figura sentada durante voos noturnos, sempre calado, sempre sozinho e sempre desaparecendo antes do pouso. Até hoje a companhia nunca reconheceu oficialmente o caso como paranormal. Mas a história do passageiro fantasma do voo 716 se tornou uma lenda entre os funcionários e um alerta entre as novas tripulações. Alguns dizem que é apenas imaginação alimentada pela superstição. Outros juram que viram com seus próprios olhos. E você, se estivesse naquele voo, o que faria ao ver um passageiro que não existe? Mesmo após o pouso, o clima dentro do avião não se dissipou. Alguns passageiros notaram a palidez da tripulação, o olhar fixo de Megan para o fundo da aeronave, enquanto os últimos desembarcavam. Era como se ela esperasse ver aquela figura surgir mais uma vez, só para ter certeza de que não estava enlouquecendo. Daniel, em silêncio, revisava mentalmente todos os detalhes. O sobretudo cinza, o capuz cobrindo o rosto, o assento que deveria estar vazio. Tudo parecia tão real e, ao mesmo tempo, impossível. Os relatos chegaram até um ex-funcionário da companhia aérea que trabalhara há anos naquela rota específica. Ele revelou, em anonimato, que aquela fileira já havia sido isolada uma vez no passado por motivos técnicos, embora nunca tenha havido qualquer explicação clara nos registros. Alguns voos operavam com aquele assento bloqueado, como se algo ali incomodasse quem passasse por perto. Curiosamente, em um relatório interno da manutenção feito meses antes do caso, há uma anotação enigmática: barulho estranho detectado. Na parte traseira, semelhante a vozes abafadas, nenhum defeito mecânico encontrado. O técnico responsável nunca conseguiu justificar aquele comentário. Uma passageira mais sensível, médium declarada, que estava a bordo naquela noite, procurou a companhia dias depois. Disse que sentiu uma presença densa, carregada, fria, que se instalou no fundo do avião logo após a decolagem. Ela não soube explicar o motivo, mas disse algo que arrepia até hoje. Ele não está perdido. Ele só quer terminar a viagem que nunca conseguiu concluir. Daniel, ao ouvir isso, sentiu um arrepio subir pela espinha. Era como se, de algum modo, aquele passageiro estivesse tentando reviver eternamente os últimos momentos de sua vida, em um looping silencioso a cada novo voo. No dia 2 de julho de 1996, o voo 94 da Orion Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Buenos Aires, Argentina, com destino à Cidade do México. Era uma rota internacional comum, com escala prevista em Lima, no Peru. A bordo, 81 passageiros, entre turistas, empresários e famílias em férias, além de 7 tripulantes experientes. O voo decolou por volta das 21h20, sob condições climáticas ideais. Céu limpo, ventos suaves, visibilidade plena. O comandante, Javier Montenegro, tinha mais de 12.000 horas de voo e era conhecido por sua frieza e precisão. Sua copiloto, Teresa Rivas, também tinha sólida experiência em rotas comerciais. Durante a primeira hora de voo, a comunicação com os centros de controle foi tranquila.
A aeronave, um Boeing 727, voava a 33 mil pés quando cruzava o espaço aéreo boliviano. Tudo parecia correr normalmente, até que a torre de controle de La Paz deixou de receber sinais do transponder da aeronave. Inicialmente, pensou-se em uma falha de comunicação temporária. O radar ainda mostrava o voo 94, mas o transponder, o dispositivo que envia a identificação e altitude do avião, parou de funcionar subitamente. Controladores tentaram contato por rádio, nenhuma resposta, nenhum código de emergência, apenas silêncio. Minutos depois, algo ainda mais estranho aconteceu. O radar também perdeu o sinal do voo. Era como se ele simplesmente tivesse deixado de existir em pleno ar. Não houve pedido de socorro, desvio de rota, mudança de altitude, um sumiço total. Sem qualquer explicação lógica, em menos de 30 minutos, autoridades acionaram o protocolo de busca e salvamento. Helicópteros e aviões da Força Aérea Boliviana começaram a sobrevoar a última posição conhecida da aeronave. Nada foi encontrado, nem destroços, nem fumaça, nem sinal de incêndio. O tempo estava firme. Nenhum evento climático poderia justificar uma queda repentina. As buscas continuaram por semanas. Vasculharam toda a região, incluindo áreas remotas da floresta amazônica e da Cordilheira dos Andes. Foram mais de 70 mil quilômetros quadrados inspecionados, envolvendo forças de 5 países. E ainda assim, nenhum vestígio. O que tornou o caso ainda mais bizarro foi uma gravação captada por uma torre de controle da cidade de Puno, no Peru, cerca de 40 minutos após o desaparecimento. Nela, uma frequência de rádio usada exclusivamente por voos comerciais registrou uma transmissão interrompida, quase como um chiado, seguida por uma voz abafada que dizia: "Estamos aqui, não sabemos onde estamos. Tudo está parado." Essa gravação gerou teorias das mais absurdas às mais sombrias. O áudio foi analisado por engenheiros da aviação e especialistas em comunicações militares. Confirmaram que a voz pertencia ao comandante Javier Montenegro. Mas o mais estranho, a frequência onde a gravação foi captada já estava fora do alcance da aeronave no momento do desaparecimento. Ou seja, ela não poderia ter sido transmitida daquela posição, a não ser que a aeronave tivesse viajado centenas de quilômetros em minutos ou, de algum modo, não estivesse mais dentro do nosso tempo convencional. Familiares das vítimas pressionaram por respostas. Investigações internacionais foram abertas. Algumas testemunhas afirmaram ter visto luzes incomuns no céu naquela noite. Outras relataram sons metálicos vindos das montanhas. Um fazendeiro chegou a dizer que viu um avião gigante pairando no céu e depois sumindo como poeira ao vento. A história foi descartada pelas autoridades como delírio. Anos se passaram. O caso esfriou. Mas em 2008, 12 anos após o sumiço, uma descoberta reabriu o mistério. Durante uma expedição arqueológica na fronteira entre o Peru e a Bolívia, uma equipe encontrou um objeto metálico parcialmente enterrado em uma encosta remota. Tratava-se de uma porta de carga, enferrujada, mas ainda intacta, com a inscrição Orion Airlines 94. O local onde o objeto foi encontrado era inacessível por via aérea. Não havia sinais de impacto ou de que algo maior tivesse caído ali. Era apenas a porta, solitária, como se tivesse sido deixada propositalmente. Nenhum outro vestígio do avião foi encontrado. Desde então, surgiram teorias sobre realidades paralelas, portais dimensionais e até interferência extraterrestre. Ufologistas apontaram que a região onde o voo desapareceu tem alta concentração de relatos de objetos voadores não identificados. Curiosamente, muitos desses relatos coincidem com o mês de julho, o mesmo da tragédia.
O governo argentino classificou os documentos finais da investigação como sigilosos por motivos de segurança internacional. Isso só alimentou ainda mais o mistério hoje. Mais de 2 décadas depois, o voo 94 é lembrado como um dos maiores desaparecimentos inexplicáveis da história da aviação. Um avião comercial com quase 90 pessoas a bordo que evaporou no ar sem nenhuma explicação plausível. Muitos acreditam que o voo entrou em uma espécie de bolha no tempo, preso em uma dimensão paralela. Outros, mais céticos, apontam falhas encobertas ou até sabotagem. Mas a verdade é que ninguém sabe. A última voz registrada ecoa até hoje como um sussurro no meio do silêncio. Estamos aqui. Tudo está parado. Era para ser um voo rotineiro. Em 14 de outubro de 2003, o voo 1628 da NorthJet Airlines partiu de Vancouver, Canadá, com destino a Anchorage, no Alasca. A bordo, 62 passageiros e 6 tripulantes. O trajeto cruzava parte da costa oeste dos Estados Unidos e depois o gélido corredor aéreo do norte, uma rota conhecida por sua instabilidade climática. O avião, um modelo McDonnell Douglas DC-10, decolou às 22h40. Tudo corria como o esperado. O capitão Harold Beckman era um veterano da aviação militar, respeitado por sua calma em situações de risco. A tripulação era experiente e os passageiros, em sua maioria, eram trabalhadores a caminho de uma plataforma de petróleo no Alasca. Por volta das 2h13 da madrugada, enquanto sobrevoavam uma região próxima ao Mar de Bering, o tempo começou a mudar repentinamente. Uma frente fria e intensa avançava com força, e o avião logo entrou em uma zona de turbulência severa. Relâmpagos cortavam o céu e, de repente, a comunicação com o controle de tráfego aéreo foi interrompida. Durante aproximadamente 14 minutos, nenhum contato foi possível. O que os passageiros e a tripulação vivenciaram naquele intervalo continua sendo um dos episódios mais obscuros da história da aviação contemporânea. Após os 14 minutos de silêncio, uma única mensagem de áudio foi transmitida em uma frequência de emergência. Era a voz do capitão Harold, mas o tom era estranho, tenso, quase desesperado. A mensagem dizia: "Eles estão aqui, cercando tudo. Isso não é tempestade, não é natural. Estamos vendo luzes, círculos. Eles estão..." A mensagem cortou abruptamente. As autoridades aeronáuticas se mobilizaram imediatamente. Caças foram enviados para tentar interceptar a aeronave. Equipamentos de rastreamento por satélite tentaram localizar sinais térmicos ou eletromagnéticos, mas por quase 40 minutos, o voo 1628 havia desaparecido completamente dos radares, como se tivesse sido engolido pelo céu. Quando reapareceu, às 3h02, já estava a 300 milhas da posição anterior, voando em direção oposta à rota planejada. O mais inquietante, o avião não apresentava danos, os sistemas estavam operacionais e todos a bordo estavam vivos. Mas algo havia mudado. Ao pousar em Anchorage, os passageiros desceram em silêncio. Muitos recusaram-se a dar entrevistas. Alguns choravam, outros tremiam. Mas o mais impressionante foi o que os agentes da Agência de Segurança Aérea encontraram ao entrar na cabine de comando. O capitão Harold Beckman estava em estado catatônico. Não respondia a comandos, nem reconhecia os colegas. Seus olhos estavam arregalados, fixos em um ponto no horizonte, como se ainda estivesse vendo, algo que ninguém mais conseguia ver. A copiloto, Dana Fielding, estava em estado de choque, mas conseguiu dizer apenas uma frase: "Eles estavam ao redor e depois dentro." Os registros de voo mostraram falhas inexplicáveis nos instrumentos. O altímetro oscilava sem motivo. O radar captou reflexos ao redor da aeronave.
como se objetos voadores estivessem acompanhando o avião a poucos metros, mas nenhum desses objetos aparecia visualmente pela janela. Especialistas em aviação tentaram reconstruir o que aconteceu. A teoria oficial foi de uma interferência atmosférica causada por tempestades geomagnéticas. Mas isso não explicava as mensagens gravadas, nem o comportamento da tripulação. Ao longo das semanas seguintes, 8 dos passageiros relataram pesadelos recorrentes. Em todos, descreviam figuras envoltas em luz, sem rosto, que ficavam paradas do lado de fora das janelas do avião. Um dos passageiros, um técnico em engenharia da Marinha, disse algo perturbador. Eles não estavam nos atacando, estavam nos observando, como se estivéssemos em uma vitrine. Meses depois, o capitão Beckman foi internado em uma clínica psiquiátrica. Nunca mais voltou a voar. Ele escreveu dezenas de páginas de anotações desconexas. Entre elas, uma frase repetida várias vezes. Eles não falam. Eles transmitem pensamentos. Eles sabem onde estamos agora. O que exatamente aconteceu naquela madrugada permanece sem resposta. As gravações de áudio, que deveriam ser classificadas como sigilosas, vazaram anos depois na internet. Até hoje, a mensagem "Eles estão aqui, isso não é natural" é usada por ufólogos como uma das provas mais fortes de contatos em altitudes elevadas. A NorthJet Airlines suspendeu a rota por tempo indeterminado, e o avião usado naquela noite foi aposentado meses depois, sem explicações. Os funcionários mais antigos evitam falar sobre o caso. Curiosamente, 3 anos depois, um novo relato surgiu. Um voo de carga cruzando a mesma região captou sinais de rádio idênticos aos registrados naquela noite. O avião voava vazio, exceto pelo piloto e copiloto. E ambos confirmaram em relatório confidencial. As luzes estavam lá, imóveis, e depois sumiram. Coincidência? Efeito atmosférico? Ou uma visita não registrada por olhos humanos? A única certeza é que, para quem estava a bordo do voo 1628 naquela noite, o céu nunca mais será o mesmo. Essas histórias podem parecer saídas de filmes de ficção, mas foram registradas, investigadas e deixaram rastros, físicos ou psicológicos, nos que as viveram. Viajar de avião continua sendo um dos meios de transporte mais seguros do mundo. Mas há coisas nos céus que nenhuma ciência ainda consegue explicar. E você, depois dessas histórias, ainda teria coragem de olhar pela janela em pleno voo, no meio da noite? Você acabou de conhecer 3 histórias reais e profundamente perturbadoras que aconteceram longe da terra firme, bem acima das nuvens, onde o controle humano começa a falhar, e outras forças parecem assumir o comando. Histórias de desaparecimentos. Misteriosos, vozes sussurradas no rádio, tripulações em choque, passageiros em silêncio absoluto. Não estamos falando de teorias, mas de relatos registrados, investigados e até hoje sem explicações definitivas. A verdade é que quando entramos em um avião e cortamos os céus a mais de 10.000 metros de altitude, entramos também em um território onde a lógica dá lugar ao desconhecido. E agora eu te pergunto, você já teve alguma experiência estranha durante um voo? Já olhou pela janela à noite e teve a sensação de que algo estava lá fora? Compartilhe nos comentários sua experiência ou diga qual dessas histórias te deixou mais inquieto. Sua participação pode inspirar o próximo episódio. E se você gosta de histórias reais, misteriosas e que fazem a espinha gelar, inscreva-se no canal, ative o sino e prepare-se. Em breve, traremos mais relatos reais que você talvez preferisse nunca ter conhecido. Mas atenção, algumas dessas histórias não devem ser assistidas à noite.